Atos 16, do 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, repete comigo, igreja, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra, Senhor Deus, nessa noite. Deus, que esta palavra, Deus, possa entrar no nosso coração, levando, Senhor Deus, que nós possamos levar ela para nossas casas, ó Deus, e ter a certeza de que o Senhor é conosco todos os dias. Nos abençoe, Deus. Me dá graça, Deus, para transmitir esta palavra aos meus irmãos. Sê comigo, Deus, cobre a minha vida, cobre a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, ó Deus, que o diabo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto, irmão, e todo o seu contexto, mostra o fim da farra do diabo. Mostra o fim da farra que ele fazia naquela cidade. Esse texto e esse contexto todo, depois você lê na sua casa, você vai perceber, mostra o fim da farra do boi. Mostra que Satanás perdeu. Fala assim: Satanás, diabo, você perdeu. Fala com força, igreja, você perdeu, diabo. Esse texto, irmãos, nos mostra alguns ensinamentos importantes que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Tem muita gente, escuta aí, tem muita gente aceitando o cirandar do diabo na vida dele. Suas vidas, você tem permitido o diabo fazer festa na sua vida. Você tem permitido o diabo cirandar nas suas vidas e talvez você nem sabe. Tem muitas pessoas que percebem a farra do diabo também. Tem pessoas que percebem, tem outras que não percebem. Mas tem pessoas que percebem que o diabo está fazendo farra na sua vida. Está vendo o caminho ruim que ele está trilhando. Está vendo o caminho por onde ele está indo. Está vindo o diabo fazer festa na vida da pessoa e ela não acorda. Não se toca. Vê ele destruindo a vida, mas não toma nenhuma atitude. E estão hipnotizados pela farra do diabo. Pela sutileza de Satanás. Satanás, ele é muito sutil, meus queridos irmãos. Esse texto nos ensina que nós devemos identificar as intenções do diabo e não tolerar as investidas de Satanás nas nossas vidas. Não podemos tolerar, não podemos brincar. O diabo, meus irmãos, ele não brinca de ser diabo. Se os irmãos pensam que vai brincar, tirar uma farrinha com o diabo, não, olha, ele não brinca de ser diabo. Ele só veio para 3 funções que os irmãos já sabem. Eu vou até falar isso aqui no texto. Então essas investidas de Satanás, ela vem sutilmente tentando perturbar as nossas vidas. Ele vem sutilmente tentando perturbar o ambiente onde você mora. Satanás, o diabo, ele vem sutilmente perturbar o trabalho, lá onde você trabalha. Ele vem sutilmente, é devagar, mas sutil. Como essa mulher aqui, começou elogiando. Ele vem sutilmente na sua vida, tentando perturbar. Ele vai infiltrando, bagunçando o lugar onde você mora. Sabe aqueles cachorros vira-lata? Vira-lata. Vira-lata é o seguinte, se ele chega lá na sua porta, está lá, balançando o rabinho. Se você dá comida para ele, nunca mais ele vai embora, vai ficar lá na sua porta. Se põe uma comida com água lá na porta, você vai ver, ele vai ficar lá na sua porta.
Até você abrir, não, vou pegar ele para dentro, tadinho, põe o cachorrinho para dentro. Assim é o diabo, irmão. Dá comida para o diabo para você ver o que vai acontecer com ele, irmão. Ele vai ficar lá na sua porta balançando o rabinho. Dá comida para ele. Ele não vai sair mais da sua porta até você abrir a porta e ele entrar. Ele é sutil, queridos irmãos. Esteja esperto. Não alimente as obras, a sutileza do diabo. Ele vem tentando perturbar a sua família. Ele vem tentando perturbar a sua casa, ele vem tentando perturbar o seu emocional, ele vem causando dúvida, ele vem tentando perturbar a sua comunhão com Deus, ele vem tentando perturbar a sua comunhão com os irmãos, ele vem sorrateiramente criar abismo entre nós, cria abismo dentro da família, cria abismo dentro da igreja, cria abismo lá no trabalho, cria abismos, sutilmente. Ele vai criando os abismos. Ele age sutilmente. Ele cria abismo através da crítica. Os irmãos começar a criticar um ao outro. Dentro da família, começar a criticar um ao outro. Começar a pôr defeito no outro. Ele vai criando abismos. Dentro da família. Dentro da igreja. Lá no trabalho. Ele cria abismo através das fofocas. Fofocando um do outro. Até dentro de casa, das famílias. Fofocas. Ele cria abismo sutilmente. O diabo ele vai criando abismo. Então ele vai, quando ele cria esses abismos, sem que menos percebamos, ele já está nos atingindo com a sua sutileza. Ele já está infiltrando no nosso meio, no meio da casa, no meio do trabalho, no meio da igreja, no meio de onde você estiver. Então ele vai conduzindo, e vai nos conduzindo com as suas artimanhas. Escuta aí, igreja. É preciso você identificar essa sutileza e essas artimanhas lá dentro da sua casa. Esse texto, meus irmãos, fala de uma mulher que vinha atrás do apóstolo Paulo e sutilmente ela afirmava: olha para esses homens são homens de Deus, olha para o que eles têm feito. O que há de errado nisso? A mulher estava elogiando o trabalho do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo identificou imediatamente o inimigo, o diabo, na vida daquela mulher. Porque o que o diabo queria? Ela era uma adivinhadora lá. Ela dava lucro aos seus senhores com as adivinhações que ela fazia, com as adivinhações que o espírito das trevas fazia. Então aquela mulher, sutilmente, ela elogiava o apóstolo, ela elogiava os apóstolos, por quê? Para que o apóstolo não a incomodasse, deixasse ela continuar na vida dela, deixasse ela continuar ganhando o dinheiro dela, deixasse eles tendo lucro. Sutilmente ela elogiava, porque ela, elogiando, ela poderia permanecer no meio deles, permanecer no meio daquela cidade. Não, nós somos o apóstolo, ela está elogiando nós, deixa ela aí, ela está elogiando e tal, e é o diabo, então ele usa de artimanhas, usa de sutileza para infiltrar uma grande cilada, meu irmão, uma grande cilada. O diabo estava querendo não somente incomodar o apóstolo Paulo, ele estava querendo ganhar tempo para permanecer ali na cidade, ele queria ficar naquela cidade para que o trabalho dele pudesse continuar. Então o diabo queria ter um caminho livre. Escuta aí, o diabo quer ter caminho livre dentro da sua casa, ter acesso fácil. Muitas vezes você acha que não tem nada a ver, o que está acontecendo não tem nada a ver. Se o apóstolo Paulo não tivesse identificado imediatamente as intenções do diabo, ele iria continuar aprontando naquele lugar. Isso é muito importante, igreja. Isso é muito importante, você perceber o que está mudando dentro da sua casa, o que é que está diferente lá na sua vida. É muito importante você identificar imediatamente e repreender, mandar embora o Satanás. Ele chegava elogiando o trabalho, ele queria carta branca para agir sem ser incomodado. Fala assim: Satanás, fala, igreja, Satanás, você se enganou, você se lascou. Ele tem que se lascar na sua vida. Tenha peito e coragem para encarar o diabo quando você perceber ele dentro da sua casa, igreja. Tenha peito, bata o joelho no chão, ora, expulsa.
Então o apóstolo Paulo não só percebeu as intenções dele, como expulsou e deu um grande prejuízo aos que ganhavam dinheiro às custas das adivinhações daqueles espíritos das trevas. Era uma astúcia do diabo, e Paulo percebeu a manobra do diabo e expulsou em nome de Jesus. Então sabe o que eu tenho observado, irmãos? O que eu tenho percebido é que o diabo vem sutilmente e nós achamos que está tudo normal. Não, isso é normal. Essa briga hoje é normal. Não, ele dormir no sofá é normal. Não, ele falar assim é normal, ela falar assim é normal. Não, isso que está acontecendo com meu filho assim é normal. Não, esse negócio na internet, isso é normal. Isso é normal, isso é do dia. Hoje as coisas, isso não tem nada a ver. O que muita gente faz hoje é isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o diabo vai infiltrando sutilmente dentro dos lares. O diabo vai infiltrando, e de maneira sutil, meu irmão, que o diabo vem destruindo os relacionamentos. É de maneira sutil que o diabo vem destruindo casamentos. É de maneira sutil que o diabo vem destruindo os jovens, levando os jovens para as drogas, é sutilmente. É um convite, é só um convite no celular. É só um convite, é sutil. Não tem nada a ver. Então é sutilmente que o diabo tem levado os nossos jovens à perdição. É sutilmente que ele tem infiltrado lá dentro da sua casa. É de maneira sutil que o diabo vem roubando a sua fé, igreja. É de maneira sutil que o diabo vem roubando a honestidade das pessoas. É de maneira sutil que ele influencia na infidelidade conjugal. É de maneira sutil que ele rouba a alegria das pessoas. Vejo muitas pessoas abatidas, tristes. E aí a gente pergunta: o que aconteceu? Às vezes a pessoa está triste e pergunta: o que aconteceu? Pastor, eu não sei. Eu não sei, pastor, o que aconteceu, eu só estou triste. Eu não estou encontrando motivos para me alegrar. Não sei, eu só estou triste. A pessoa tem saúde, escuta aí, igreja. A pessoa tem saúde, a pessoa tem família, a pessoa tem emprego, tem casa para morar, tem carro para andar, tem Deus, mas mesmo assim, de vez em quando ela se encontra triste, abatida, desanimada, sem fé. Isso não é normal, igreja. Isso não é normal, é sutileza do diabo tentando roubar a sua alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o que, igreja? A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se o diabo começa a roubar essa alegria, consequentemente roubou também a sua força. Você não tem mais força. Não tem mais força para levantar no dia seguinte, não tem mais força para cuidar de uma família, não tem mais força para ir para o trabalho, já levanta desanimado, murmurando. Por quê? Porque ele roubou a alegria de ir para o trabalho, ele roubou a alegria de ir para a igreja, ele roubou a sua alegria de orar, ele roubou a sua alegria de cantar, ele roubou a sua alegria, então acabou a sua força. Presta atenção nisso, igreja. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Porque se ele roubar a sua alegria, você perde as forças. Isso não é normal. O que você precisa fazer, irmão, quando você perceber esse sentimento de tristeza te abater, aquele sentimento de tristeza que vem sobre a sua vida, diga para o diabo: vai embora em nome de Jesus. Toda tristeza que está no meu coração, toda angústia que está no meu coração, te repreendo em nome de Jesus. Esses dias eu estava no carro, já eram 3 horas da tarde, um sol quente. Estava num sinaleiro, e de repente, mas de repente, do nada, me abateu uma tristeza. Pastor, mas isso aí acontece com você? Acontece, né? Muito. O diabo, ele quer atingir, irmão, é o líder, é a liderança. Por isso, meus líderes, fiquem espertos, viu? O diabo quer atingir é nós, a liderança. Estava no carro 3 horas, mais ou menos, um sol quente, rapaz, dentro do carro, e veio aquela tristeza no meu coração. Sentimento de morte, sentimento de fadiga, um sentimento de cansaço, sabe? E eu comecei a ficar
triste assim, sabe, veio aquele aperto no meu coração, e aquela angústia, e o sinal abriu, sabe, e aí eu encostei o carro, e parei um pouquinho debaixo da árvore, e falei, isso não é normal. Falei para mim mesmo, isso não é normal. Cara, esses dias, eu tenho um sentimento me abatendo, sabe, de angústia, de tristeza, e eu falei, isso não é normal, porque o diabo sabia que eu ia ministrar hoje isso aqui para os irmãos, certamente ele começou a tentar me desanimar. E aí eu parei o carro lá e fiquei assim, bebi um gole de água e falei, diabo, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Em nome de Jesus eu repreendo toda tristeza, todo sentimento de morte, toda angústia do meu coração agora, em nome de Jesus. Eu orei lá e repreendi, tomei uma atitude, peguei o volante do carro, pus um som lá e fui embora. É assim que faz, igreja. Quando o sentimento de tristeza vier sobre a sua vida, sabe, repreende, identifique na hora, isso não é de Deus. Existe aquela contrição de Deus, que Deus nos leva a chorar, a nos ajoelhar diante dEle. É diferente. Você se ajoelha e chora de alegria, da presença, porque o Espírito do Senhor está, te curando. Mas quando é o espírito do diabo, é diferente, é uma angústia, é uma dor, é um negócio, é um sentimento de suicídio, de morte. Em nome de Jesus, você repreenda isso, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Diga amém. É de maneira sutil que o diabo entra, e nós pensamos, e nós vamos pensando assim, isso é normal. Se eu tivesse saído daquele lugar achando que aquilo era normal, eu ia voltar para casa abatido, eu ia ficar triste, meu dia seria terrível. Identifique, igreja, a presença do diabo na sua vida. Você precisa dizer para o diabo, chega, acabou, você não vai mais continuar bagunçando a minha vida. Você precisa ter autoridade e declarar isso para o diabo em nome de Jesus. É no nome de Jesus que você diz isso. Foi o que Paulo disse, meu irmão. Paulo disse para aquela mulher que vinha falando, aquilo foi perturbando Paulo, e ele percebeu que aquilo não era de Deus, e aí ele virou para ela, chega, diabo, em nome de Jesus, chega, sai, acabou a sua farra. Então, irmãos, nós podemos repreender ele com essa autoridade que Deus nos deu, e é você que repreende. Não precisa, pastor, ora. Eu oro, nossa, nós pastores vamos orar. Se você ligar aqui no celular, na hora nós oramos, em nome de Jesus. Mas é você que tem que orar também, sabe, porque quando você ora, você está exercendo a autoridade do Espírito Santo na sua vida, você está se revestindo das armaduras de Deus sobre a sua vida. Então é você que tem que exercer com autoridade, sobre a sua autoridade sobre o diabo. Então, se não dermos um basta, irmãos, nós acabamos abrindo brechas para o diabo entrar, e ele continuar fazendo a farra nas nossas vidas, e ele vai acabar alcançando os objetivos dele. O diabo tem 3 objetivos nesse mundo. Se você não repreender o diabo, ele vai de maneira sutil alcançar os 3 objetivos na vida dele. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo aí? Está entendendo com a necessidade de você se levantar como um atalaia, como um guerreiro, e não permitir que Satanás bagunce a sua vida, bagunce a sua casa? Então, se você não fizer isso, fatalmente ele irá cumprir os objetivos dele na sua vida, e aí será tarde demais. E qual que é o objetivo, irmãos? Primeiro objetivo do diabo é matar. Fala comigo, matar. Fala forte, matar. É isso que ele quer, irmão, não tem brincadeira não. Ele quer matar. Esse é o desígnio dele. Então, o que nós temos visto ultimamente é o diabo matando a fé das pessoas. O diabo tem matado a fé das pessoas. Se você observar, irmãos, notei aqui, se você vai observar, você vai ver uma pessoa que estava animada em servir a Deus. Escuta aí.
uma pessoa que estava animada em servir a Deus, uma pessoa que estava toda empolgada em servir ao Senhor. Ela era animada para servir na obra, ela fazia as coisas, quando a gente convidava, ela vinha com prazer. Quando era desafiada a fazer algo na igreja, ela vinha com prazer, ela vinha toda animada, ela era animada para cantar no louvor. Eis-me aqui, ó, eu quero cantar, eu quero somar, ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero pregar. Era uma pessoa toda animada em ajudar, era uma pessoa toda animada em discipular, era uma pessoa animada em ganhar almas, era uma pessoa animada em visitar as pessoas, e de repente, de uma hora para outra, acabou a animação. De repente você vai perceber, uai, cadê aquela pessoa? Estou animada, estou entusiasmada. Morreu, foi morta o ânimo daquela pessoa, o ânimo dela morreu. E você acha que isso é normal, irmão? Isso não é normal. Uma pessoa está toda empolgada hoje, toda animada hoje, eu vou fazer isso, todos os sonhos dentro da igreja, não, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero somar, pastor, olha, conte comigo, eu estou aqui para somar, eu vim aqui, isso, aquilo outro. Aí de repente você, cadê a pessoa? O diabo matou o ânimo da pessoa. Isso é muito sério, igreja. Você acha que isso não é normal? O diabo está matando a fé dessa pessoa. Por que estava tão animado, cheio de disposição, e de uma hora para outra, me encontro totalmente frio, totalmente abatido? Isso não é normal. Você precisa identificar isso na sua vida. Por que eu estou desanimado? Por que eu estou desanimado em fazer as coisas para Deus? Deus é que me dá tudo. Deus é o autor e consumador da minha vida, da minha fé. Por que eu desanimo em fazer as coisas para Ele? Por que eu desanimo de estar na presença dEle? Por que eu desanimo de orar? Por que eu estou desanimado de ler a Bíblia? Por que eu estou desanimado de cantar um louvor? Por que eu estou desanimado? Por quê? Porque o diabo matou o seu ânimo. Matou o ânimo. Presta atenção, o objetivo primeiro dele é matar. E quando ele mata o seu ânimo, meu irmão, você não tem mais ânimo. Não, eu vou ficar aqui em casa hoje, não vou para a igreja, não, eu vou ficar aqui. Não tem ânimo para se movimentar quando é para as coisas de Deus. O diabo, ele matou pessoas que se levantam e nós pensamos, nossa, agora vai. Agora vai. E de repente está desanimado. Não, pastor, sabe o que é? Não. Seta de morte, meus irmãos, seta de morte sobre a nossa fé, seta inflamada do maligno no seu coração, para matar a sua fé e o amor pelas coisas de Deus. Fique ligado nisso. Parece que quando essa seta entra no coração da pessoa, quando essa seta do inferno entra no coração da pessoa, seta do desânimo, parece que para fazer as coisas de Deus agora é uma obrigação, é um peso. Fico muito animado quando eu vejo o Johnny, nosso violão ali. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Ele chega cansado, irmão, 200 quilômetros que ele roda, né? Chega aqui 5 horas da tarde, 5h30 está aqui no louvor. Um dia eu olhei a aparência dele e falei, Johnny, você está cansado? Estou, pastor, estou cansado. Eu falei, meu Deus. Mas ele estava cansado fisicamente, mas o ânimo dele estava ativado. Ele chegou aqui com, pastor, eu estou cansado, mas eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou tocar. E depois que ele terminou, ele falou, pastor, não estou mais cansado. Não estou cansado. Passou o cansaço. Por quê, meu irmão? Porque ele não deu lugar ao desânimo, ele não deu brecha para o diabo. Se o diabo tivesse conseguido gerar esse na mente dele, ele ia para casa, ia ficar deitado, sabe? E ele falou, diabo, você não tem vez na minha vida, eu vou tocar para o Senhor, eu vou adorar para o Senhor, o meu cansaço não vai me impedir de adorar a Deus. Não tem essa, irmão, não tem essa. Não deixa o diabo te vencer, igreja. Eu preciso entender que isso não é normal. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo, fique incomodado, fique perturbado com isso e reaja. Quantos vão reagir aqui em nome de Jesus? Fala amém, igreja, amém. Vamos reagir a essas afrontas do diabo, a fim que você esteja incomodado. Identifique a atitude satânica sobre a sua vida, expulse imediatamente. Você olha, irmão,
Você olha alguém que estava bem na família, escuta aí. Você olha que uma família, o cara estava bem na família, bem com os filhos, bem no casamento, e de um dia para o outro o cara esfria com a família. O cara parece uma geladeira, esfria com a esposa. De um dia para o outro a mulher esfria com o marido. A esposa não quer saber mais de nada, vira a cabeça. Isso não é normal, igreja. Isso é seta do demônio, seta do diabo, que você precisa identificar, pelo amor de Deus, igreja. Aprende, abra os seus ouvidos nessa noite e aprenda a identificar isso. Tudo vai mudar a partir do momento que você começar a declarar a presença de Deus na sua vida e expulsar o diabo da sua família, das intenções que ele tem na sua família. Então depende de você tomar uma atitude na sua vida. Não podemos tolerar isso. Você precisa se indignar com essas ciladas do maligno na sua vida. E quando eu falo não tolerar, irmão, é você declarar mesmo: eu não vou aceitar o inimigo bagunçar a minha vida. Eu não vou aceitar o demônio interferir na minha família. Eu não vou deixar o diabo bagunçar os meus sentimentos. Eu não vou deixar o diabo matar o meu futuro. Você precisa se levantar e declarar em alto e bom som para ele ouvir. Amém? Diga não às investidas de Satanás. Fala não. Não. Não para você, Satanás. Você não tem vez na minha vida. O segundo objetivo do diabo repete comigo: roubar. O segundo objetivo do diabo é roubar. Os irmãos já sabem, estão cansados de saber desses três objetivos do diabo: matar, roubar e destruir. O segundo objetivo é roubar. Essa é uma arma poderosa contra nós. E ele está roubando, irmãos. Escuta aí, meus irmãos. Principalmente, ele está roubando a esperança. Eu vejo muita gente sem esperança. Eu vejo muitos jovens desanimados com os seus estudos. Eu vejo muitos jovens desanimados, sem esperança. Eu vejo muitos jovens sem definir o seu futuro, não sabe, não tem no que acreditar. Gente que antes confiava em Deus, estava firme na igreja, estava firme com Deus, agora não tem esperança de um futuro melhor. Gente que estava cheia de fé, que Deus iria realizar um milagre na vida dele. Gente que estava cheia de fé que Deus ia realizar um milagre na família. Gente que estava cheia de fé que Deus ia realizar um milagre na saúde. Gente que estava cheio de fé que Deus ia realizar um milagre nas finanças. Aí o diabo faz as pessoas esfriarem e rouba a esperança delas. Ah, pastor, está demorando muito. Ah, esse milagre está demorando demais. Ah, pastor, está demorando muito esse milagre. E com isso vai perdendo as esperanças no milagre. Vai perdendo as esperanças em Deus. Vai perdendo as esperanças. O diabo vai roubando as suas esperanças. O diabo rouba a esperança. E consequentemente, escuta aí, igreja, consequentemente, ele rouba também os seus sonhos. Então uma pessoa fica sem sonhos e sem esperança. E aí essa pessoa começa a não querer viver mais. O que é uma pessoa que não tem sonhos, irmãos? O que é uma pessoa que não tem mais esperança na vida? Eu não tenho mais esperança nesse marido. Eu não tenho mais esperança que essa mulher vai melhorar, não tem mais esperança que esse marido vai melhorar, não tem esperança mais que esse filho vai ser alguém. Não tem mais esperança em nada, vai começar, perde as esperanças, automaticamente perde os sonhos. Não tem mais esperança que eu vou conseguir me formar. Eu não tenho mais sonhos. Aí começa a abandonar os sonhos, perde as esperanças, e automaticamente, quando essa pessoa perde as esperanças e perde os sonhos, ela começa a sentir uma coisa terrível, que é o sentimento da depressão. Aquela pessoa começa a se isolar. A pessoa começa a ficar à beira da depressão. Porque não tem sonhos. Não tem projetos. A pessoa precisa ter sonhos, igreja. Eu desafio vocês aqui a terem sonhos.
qualquer que seja, sonho de ter uma casa, sonho de ter um carro, sonho de estudar, de formar, sonho de viajar. Eu tenho um sonho, viajar. Os irmãos conhecem meu sonho, eu ainda quero viajar ainda muito, conhecer lugares, todo ano eu vou, em nome de Jesus, e meu sonho todo ano se renova. As esperanças do Senhor se renovam todos os anos, todo 1º de janeiro. Sonhos, tenha projetos, sabe, porque é os sonhos que alimentam a vida, é o sonho que dá esperança, é o sonho que vai você se movimentar, é o sonho de ganhar mais, sonho de construir de ter uma empresa, sonho de me formar, sonho de estudar, sei lá, sonhos. Os sonhos fazem você levantar de manhã cedo, meu irmão. Ah, quanto eu ganho? Ganho um salário mínimo, mas eu tenho um sonho de melhorar de vida, eu tenho um sonho de ganhar mais, então vou levantar cedo, vou trabalhar mais, vou estudar mais. Então é o sonho. Quando o diabo rouba isso de você, ele te coloca lá dentro de uma casa, lá dentro de um quarto, e você fica no escuro, e começa a ter sentimentos de que você não é capaz, que você não pode, que o diabo começa a colocar isso, não, para que isso? E começa a colocar, e você vai indo, vai alimentando aquela coisa, e vai entrando em depressão, e é isso que o diabo quer. Ele quer roubar os seus sonhos, e roubar as suas esperanças. E isso não é normal, igreja. Não aceite isso na sua vida. É a sutileza do diabo cirandando a sua vida. Aí você fica permitindo, não dando muita importância às coisas que vão acontecendo à sua volta, e logo cai no laço do passarinheiro. Já expliquei para os irmãos o que é passarinheiro. Logo você cai no laço do passarinheiro. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, igreja. Nós precisamos dizer para o diabo: chega! Você precisa dizer para o diabo: olha, na minha vida chega. Vamos falar comigo, igreja? Na minha vida chega. Fala assim: diabo. Bem forte, igreja. Diabo. Na minha vida, não. Bom, né? Fala assim: diabo. Na minha casa, não. Bom, muito bom. Fala assim: diabo. Mais forte: diabo. Na minha família, não. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, igreja? Se você começar a dizer isso com firmeza, o diabo não tem vez lá dentro da sua casa. O diabo está tentando roubar a alegria das famílias, igreja. Ele também tenta roubar a alegria dentro da família. Famílias que viviam felizes, famílias que viviam brincando umas com as outras, famílias que viviam se divertindo umas com as outras, uns com os outros, entre família. Famílias que marcavam confraternização entre elas. Famílias que viviam em paz dentro de casa. Agora, de uma hora para outra, parece um inferno nas casas. Vive uma perturbação dentro de casa. Um mau humor reinando dentro de casa. O individualismo do membro da família. O individualismo dos membros da família. Cada um no seu canto com o seu celular, cada um no seu quarto com o seu celular, individualismo, cada um se isolando. Isso não é normal, igreja. Cada um lá no seu quarto com o seu celular. Cadê a comunhão dessa família? Cadê a alegria dessa família? Cadê aquele bate-papo da família? Cadê eles sentarem na frente da televisão, todo mundo, e conversar e discutir, e ver filmes junto? Cadê a alegria dessa família? O diabo está roubando a alegria dentro da sua casa, igreja, e você não está percebendo. Você não está nem percebendo. Você fica lá no seu sofá, sua mulher lá no seu quarto, seu filho lá no outro quarto, o outro lá no outro quarto, cada um no seu celular, vivendo no seu mundinho próprio. E a alegria da família, a comunhão da família está sendo roubada. Isso não é normal, igreja. O diabo também está roubando a amizade das pessoas. Vou andar aqui rápido. O diabo está roubando as amizades, fazendo com que as amizades, essa amizade física, de contato físico, fique cada vez menos. Ele está incentivando cada vez mais as amizades virtuais, as amizades descartáveis. Tem um amigo no meu celular. Ah, não gostei do comentário dele, corto ele, bloqueio. O diabo quer isso. Ele quer que as amizades sejam fúteis. Cadê aquelas amizades raiz? Você conta quantos amigos você tem? De verdade. Ah, eu olho no meu celular, tem 900 amigos lá no Facebook. Está lá escrito, 900 amigos. Cara, cadê? Olha quantos amigos você tem no seu celular, amigos virtuais.
Mas quantos são realmente amigos de verdade? Amigos que têm raiz, amigos que se relacionam com você. O diabo, sabe, irmãos, ele quer cada vez mais você tenha amizades fúteis, amizades descartáveis. Com isso ele consegue o objetivo dele, roubar as amizades, roubar as verdadeiras amizades. E quando a gente não tem amigos, olha aqui, igreja, quando você não tem amigos, você tem uma vida vazia. Só eu, uma vida vazia, só eu relaciono comigo mesmo. Que coisa horrível! É importante ter amigos. Tem uma música do Roberto Carlos, aí, eu nem lembro mais, mas ele fala de amigos, né? Alguém lembra aí, né? Nem lembro. Amigos, é Milton Nascimento, acho que é Milton Nascimento. Amigo é coisa para amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, não é isso que ele fala? É isso, irmão. Mas onde você está guardando os seus amigos, igreja? No celular. Presta atenção, irmão. Que vida fútil que nós estamos, que amizades fúteis que nós estamos tendo. Os amigos que nós temos agora é nos celulares, não é no coração mais, não é no lado esquerdo do peito. Ele está roubando as amizades, tornando as amizades descartáveis, relacionamentos sem raiz. Com isso ele consegue alcançar o objetivo. Mais um objetivo. O diabo também está roubando, meu irmão, os filhos. Pais estão sendo enganados pela sutileza do diabo. Os filhos estão sendo levados pelas más influências. Os filhos estão sendo levados por essa coisa, sabe, de rede social. Eu vejo jovens postando coisas nos celulares e os pais não estão nem aí. Parece que não fiscaliza, não vê as coisas que estão acontecendo nos celulares dos filhos. Filhos, olha o que você está postando nos seus celulares. Isso não agrada a Deus. O diabo está querendo roubar exatamente os filhos dos pais. E os pais, sem perceber, vão achando tudo normal. Ah, pastor, isso é normal hoje. Normal uma ova, irmão. Normal uma ova. Ver seus filhos se perdendo por aí, você achar normal? Ver seus filhos sendo influenciados, levados pelo inimigo, não pode achar normal um negócio desse, não. Você tem que repreender em nome de Jesus. Você, como eu falei agora para o Alexandre e para a Mariana, eles são o guardador, são os que guardam, tem o compromisso de guardar os filhos diante de Deus, é um presente de Deus. Filhos são seus presentes. Guarde eles, proteja eles o tanto que você puder. Lá no futuro eles vão te agradecer. Hoje pode ser que eles acham ruim, mas lá no futuro eles vão agradecer. Ainda bem que o meu pai e minha mãe me protegeu. Sabe, esses dias eu estava vendo algo, um menino falando, não sei, por que você caiu? Uma entrevista, parece que eu vi uma entrevista. O repórter perguntou, mas por que você caiu nessa vida? Porque lá em casa meu pai nunca falou nada pra gente, nunca proibiu. E nós fomos fazendo. De repente eu já era, como é que fala esse cara que fica levando droga? Sei lá, esse fogateiro, sei lá, esse pessoal que fica levando droga, poucas drogas para os pontos. E daí de droga em droga ele virou traficante. De traficante ele foi preso. O pai estava achando bom, o filho trazendo dinheiro para casa. Cara, fica ligado. Certas coisas que estão acontecendo com seu filho, tirando ele da presença de Deus, isso não é normal. Isso não é normal. Seja enjoado, seja aquele pai, aquela mãe enjoada dentro de casa, mas leve seus filhos à presença de Deus. Mostra com a sua vida, sabe, o caminho. Mostra com a sua vida, porque senão o diabo vai levar eles e vai roubar seus filhos de você. É você quem tem que perceber lá dentro da sua casa o ambiente que está, como é que está. E você precisa exercer autoridade sobre os seus filhos. Amém, igreja? Terceiro objetivo e último: a destruição. Palavra forte, mas essa é a verdade que o diabo veio. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele não tem outra função nesse mundo. Ele é matar, roubar e destruir. E você precisa ficar muito ligado. Então o diabo, já falei, mas vou repetir de novo, o diabo vem destruindo casamentos. O diabo vem destruindo ministérios. Pessoas que tinham ministério, pessoa que queria, sabe, quase, né, que o diabo
destrói o ministério da Mônica. Graças a Deus ele caiu por terra na vida dela, em nome de Jesus, como ela declarou aqui. Eu fiquei chateada, eu fiquei não sei o que, mas em nome de Jesus eu estou de volta. O diabo não venceu, não teve poder na vida dela, na família dela. E assim ele quer destruir, mas ele não pode conseguir. Ele não pode conseguir os intentos dele na nossa vida. E ele usa uma ferramenta poderosa para conseguir a destruição, irmão. Olha, ele usa a mentira. Não sei se eu coloquei aqui. O diabo está destruindo. Então ele usa a mentira, ele usa a infidelidade, ele usa a inveja, a falta de perdão, o orgulho. O orgulho, meus irmãos, faz o coração se fechar. O orgulho faz o coração endurecer. E o orgulho e a soberba são as armas preferidas do diabo. Porque quando ele enche o coração de uma pessoa de orgulho, aí ela trava no lugar dela. Eu não perdoo. Ele que se quiser tem que vir aqui. Aí outra coisa que o diabo coloca muito no coração das pessoas é a soberba. Eu sou mais eu não perdoo. Coração duro, orgulho. Então o orgulho tem esfriado os casamentos. O orgulho tem esfriado os relacionamentos. Dois orgulhosos, dois bicudos, nenhum pede perdão, nenhum quer ceder, e a coisa vai só piorando dentro do casamento. Aí o diabo consegue o intento dele, que é destruir mais uma família. Ele fica de lá sorrindo. Consegui destruir mais uma família. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da falta de perdão que há entre os casais. Isso não é normal, igreja. Você precisa dar um basta nessa situação. O diabo não pode mais fazer festa na sua casa, amém, igreja? O diabo, ele não pode mais fazer festa na sua casa. Fala assim: o diabo, você não vai mais fazer festa na minha casa. Glória a Deus. Que isso seja uma verdade na sua vida. Para terminar, nosso tempo já está acabando, já acabou. Para você lutar contra essas ciladas do diabo e enfrentar essas armas carregadas, essa artilharia pesada do diabo, você precisa ter na sua vida um general de batalhas, que é o Senhor Jesus. Quantos tem esse general lá dentro da sua casa? O general está lá dentro da sua casa, irmão. Ele está lá, prontinho para vencer as suas guerras. Então ele é o Senhor da batalha. Olha, toda nação, repara aí, todas as nações têm exércitos nas fronteiras, né? Protegendo, escuta aí, meus irmãos, essa analogia. Todas as nações, todos os países colocam exércitos nas fronteiras, principalmente quando estão em guerra. Eles colocam o exército nas fronteiras para proteger o seu território. O exército está lá com toda a artilharia pesada, está lá. E se o inimigo passar pelo exército, vem a aeronáutica, os aviões. Se passar, aí vai os navios. Então é muita proteção para a nação. Assim também é a nossa vida. Nós temos um exército ao nosso dispor para proteger a nossa casa, proteger o nosso território. Basta você se alistar nesse exército. Basta você dizer: lá na minha casa, o Senhor Jesus é o meu general. Lá ele é o comandante do exército. Lá ele comanda a minha vida. É Ele que comanda a minha casa. É Ele que me guarda. É o exército guiado pelo Senhor que me guarda, que guarda a minha vida e a minha casa. Não adianta você declarar que tem Deus, igreja. Não adianta você declarar que tem Deus, mas vive dando munição para o inimigo. Não adianta você vir todos os domingos aqui na igreja, mas você vive correndo perigo na fronteira. Você está no limite ali, se expondo ao tiroteio do inimigo. Não adianta você vir aqui na igreja, mas você ficar se expondo em cima do muro. Não toma uma decisão, fica em cima do muro. E quem está em cima do muro é um alvo fácil para o inimigo. É um alvo fácil para ser abatido. Em cima do muro você vira alvo fácil. Saia de cima do muro, irmão.
proteja a sua família, proteja a sua casa, use as armaduras de Deus, e proteja a sua vida, proteja o seu coração, e proteja aqueles que você ama. Quem você ama, então protege ela, cerca ela de oração. Você tem orado pelo seu esposo? Você tem protegido seu esposo? Ele sai todos os dias para o trabalho, todos os dias ele sai para a guerra, todos os dias ele está exposto. Você tem orado, mulher, pelo seu esposo? Você que tem esposo? Você tem orado, esposo, pela sua esposa? Você tem declarado a bênção de Deus sobre a vida da sua esposa? Você tem declarado a bênção do Senhor sobre seus filhos? Você tem cercado seus filhos de oração, guardado ele, protegido? Olha que eles estão expostos ao tiroteio. Os nossos filhos estão expostos a um tiroteio terrível. Setas do maligno venha de monte para cima dos nossos filhos. Você tem protegido eles no reino espiritual? Você tem protegido a sua casa para que o inimigo não entre através de celulares, de televisão? Você tem protegido? Você tem protegido suas finanças? Você tem orado pelo seu trabalho? Você tem cercado, você tem protegido o seu estudo, colocado sua formação na presença de Deus? Você tem colocado seu trabalho, seu ganha-pão na presença de Deus? Você tem protegido, você tem montado um exército para proteger. Você tem clamado ao Senhor dos exércitos: Deus, acampa os teus anjos. Sabe quem são os soldados de guerra? São os anjos. Então você declara assim: Senhor, acampa os teus anjos. Lembra de Elias? Acampa os teus anjos, Senhor, e vence essa batalha, e vence essa guerra, vence essa guerra. Me torna um vencedor, que eu não seja alcançado pelo inimigo. Proteja a sua vida, igreja. Exerça autoridade. Declare quem é o Senhor lá dentro da sua casa. Quem é o Senhor lá dentro da sua casa? Declare para o diabo ouvir. Não coloquei ele não, mas declare para ele ouvir: aqui, diabo, quem governa a minha casa é o Senhor. Você precisa declarar isso bem forte lá dentro da sua casa. Olha, diabo, aqui você não manda mais. Precisa declarar, igreja. Diabo, olha aqui, as minhas finanças, quem governa é Deus. Aqui, na minha saúde, diabo, quem governa é Deus. Quem cuida da minha saúde é Deus. Quem cuida da minha família é Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Precisa declarar essas coisas. Precisa declarar: olha aqui, diabo, o meu ministério pertence a Deus. Irmãos, o que vocês acham que eu faço todos os dias que eu estou aqui nessa igreja? Eu declaro para o diabo ouvir aqui, ó. Vocês lembram que quando a gente começou nessa igreja, fizeram macumba na porta dessa igreja aqui? O Edgar, nós estamos lá de casa de noite, né, 10, 11 horas da noite, quase meia-noite, macumba na porta dessa igreja. Irmãos, o reino espiritual é muito sério. Nós precisamos cercar, nos cobrir de todo jeito. Por que fizeram a macumba na porta da igreja? Então nós temos que declarar, e eu declarei aqui nesse lugar: esse ministério pertence ao Senhor. Diabo, você não tem vez aqui. Você não vai nos entristecer, você não vai nos enfraquecer, você não vai nos derrotar, porque quem luta por nós é o Senhor dos exércitos. Pode aplaudir o Senhor, igreja. É Deus que governa neste lugar. É Deus. Você perdeu, Satanás. Você perdeu, diabo. Você perdeu na minha vida, perdeu na vida dessa igreja, perdeu na vida dos meus irmãos. Você perdeu, diabo. Precisa declarar isso com força e com autoridade, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus, aleluia. Falei para os irmãos que hoje eu estou animado. Quando eu sou desafiado, eu fico animado. Sabe, quando eu sou desafiado, aí que eu me encho de força, porque a minha alegria, a minha força está na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Coloca a mão sobre sua cabeça. Coloca a mão sobre sua cabeça aí. E declare: na minha vida, fala com força, na minha vida, fala com força, na minha vida não há encantamento,
Agora põe a mão no coração e fala: eu me revisto de toda a armadura. Fala forte, irmão, fala forte, fala com convicção. Porque se você ficar com medo de declarar essas palavras, o diabo vai falar: não, isso aí é mole. Fala com força: eu me revisto de toda a armadura de Deus e declaro que o diabo não tem mais nenhum poder na minha vida. Pela fé, põe a mão no coração, pela fé, eu declaro quebrado todo laço que o diabo armou para a minha vida, toda seta de destruição, toda seta lançada contra mim, toda seta lançada contra a minha família, caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro toda a força do maligno na minha mente e no meu coração está quebrada em nome de Jesus. O diabo não tem mais vez na minha vida. Espírito de angústia, fala igreja, espírito de medo, de depressão, de pânico, de enfermidade, de miséria, de falência, contendas, toda seta que o diabo lançou, caia por terra em nome de Jesus. Fala assim: eu declaro que a partir de hoje eu não vou mais aceitar o diabo bagunçar com a minha vida, bagunçar com a minha família, bagunçar com a minha fé. Aleluia. Feche seus olhos. Confia em Deus, igreja. Deixa essa palavra entrar bem no profundo do seu coração e te fortalecer nessa noite. Deixa Deus renovar suas forças contra o inimigo. Deixa Deus te levantar nessa noite como um atalaia, como um guerreiro. Deixa Deus te levantar dessa inércia e que você possa declarar na sua casa. Usa aquele óleo que você tem lá na sua casa e unja a sua casa, irmãos. Unja as paredes, as portas da sua casa, a cama, o leito onde você dorme com a sua esposa, e declare ali neste lugar: o diabo não tem vez. Declara o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. Oh, aleluia, Deus, glória a Jesus. Flua o rio de vida aqui, que a verdade glória a Deus. Diabo, você perdeu.